É importante quando olhamos para a carta aos Colossenses, não somente Colossenses, mas qualquer uma das outras cartas ou livros da Bíblia, é identificarmos quem escreveu, quem recebeu aquela carta, por que recebeu, qual era o propósito daquilo. E quando olhamos logo no início, Paulo deixa registrado o que ele está pretendendo ao escrever aquela carta. Colossenses capítulo 1, os versos 1 e 2, vai nos identificar, em primeiro lugar, quem está escrevendo. Paulo se identifica ali, ele faz uma saudação à igreja e já coloca ali a sua identificação. Veja o que ele diz, Colossenses 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então veja que a primeira coisa que ele fala é Paulo, apóstolo. Apóstolo quer dizer mensageiro, agente autorizado. É um mensageiro de Jesus Cristo autorizado pela vontade de Deus para um propósito específico. Quando nós olhamos a preocupação de Paulo, por exemplo, com os falsos apóstolos, ele está falando daqueles que agem por conta própria, não foram levantados por Deus, aqueles que não foram autorizados por Deus para exercer aquela função apostólica. Quando nós olhamos, por exemplo, na história, os registros, o Talmud judaico, por exemplo, ele fala que quando um homem é enviado, ele tem a mesma autoridade daquele que o enviou. Então, no sentido aqui do apóstolo, ele está sendo enviado por Jesus Cristo, e Paulo diz, apóstolo de Jesus Cristo. Isso quer dizer que Paulo, quando vai, ele vai em nome de Jesus e ele representa o próprio Jesus. Poderíamos dizer que é como o embaixador de uma nação quando está num outro país, então ele está ali em nome do seu governo, e quando ele fala como se fosse o próprio presidente ou o próprio governo falando. Então, Paulo está ali se apresentando como o apóstolo de Cristo Jesus. E ele diz, então, por vontade de Deus. Foi Deus quem fez, não foi homem, não foi um plano que Paulo elaborou, não foi uma estratégia espiritual, nem foi arquitetado uma estrutura hierárquica para a igreja. Paulo está dizendo, eu fui levantado por Deus, foi Deus quem fez isso. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo mesmo ele está escrevendo aquela igreja e ele diz que a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma igreja, ela só é igreja quando ela é apostólica. Mas apostólica não no nome, qualquer igreja pode ter o nome apostólica, mas quando ela é apostólica por causa do fundamento. E ninguém pode ter o fundamento apostólico a não ser que tenha a Bíblia como fonte, a Bíblia como razão de vida, ou seja, de regra de fé e prática em todas as suas estratégias, decisões, planos. Paulo está falando sobre ser apóstolo. A igreja é apostólica quando ela é firmada sobre esses ensinos. E Paulo vai escrever essa igreja deixando claro que eles precisam estar também firmados no próprio Senhor Jesus. Ele diz aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Ou seja, o fundamento daquela igreja precisava também ser de Cristo, não só de Paulo, apóstolo de Cristo, mas eles precisam ser os santos e fiéis irmãos em Cristo. Santo quer dizer separado para, ou seja, aquela igreja composta de pessoas que se separaram ou foram separadas para viver uma vida para Deus, separadas para servir a Deus, separadas porque decidiram não viver mais para si mesmos, nem para o mundo, mas viver para Jesus. E fiéis por causa da fidelidade, santos separados, mas também que permanecem fiéis ao Senhor o tempo todo. É impossível ser santo sem ser fiel. E é impossível ser fiel sem ser separado para aquele a quem se quer oferecer a fidelidade. Então, o nosso grande desafio como cristãos hoje é nos separarmos para Deus e nos mantermos em fidelidade para Ele. Paulo está falando isso para aquela igreja
E ele está falando isso também para mim, para você, para a igreja do nosso tempo. Ser santo não é ser perfeito, não é ser alguém que nunca erra. Ser santo significa que você se separa para Deus. E esse é um desafio num mundo tão contaminado, com tanta coisa errada acontecendo. Deixarmos essas coisas de lado, nos separarmos para Deus e permanecermos, custe o que custar, aconteça o que acontecer, fiéis ao Senhor, fiéis até o fim.